união estável. Vamos agora discutir um pouco sobre esse instituto criado para salvaguardar uma situação em que duas pessoas residem como se casadas fossem. União estável ou união de fato são os nomes usados no Brasil e em Portugal. A pergunta que me fizeram é basicamente essa. Vou me mudar para Portugal com a minha esposa. Tenho união estável há mais de 5 anos registrada em cartório. Vejam bem, tenho união estável há mais de 5 anos, vou mudar com a minha esposa. Esposa e marido fazem parte de um casamento. Quem tem união estável tem companheiro, que nem cônjuge, na verdade, vem a ser. Então, é importante a gente observar inicialmente isso. São companheiros, não são casados. Existe uma segurança jurídica em vários aspectos, como se um casamento fosse, mas não é casamento. Primeira pergunta feita: terei alguma dificuldade para obter uma autorização de residência para minha esposa? Provavelmente não terá dificuldade em obter uma autorização para sua companheira. Por quê? Porque o CEF pede que a união estável seja comprovada. Se a pessoa conseguir comprovar que tem a união estável, não haverá problema algum. Como é que isso se comprova? Quando as pessoas vivem juntas e começam a construir um patrimônio, querem formalizar de algum modo para trazer mais segurança para essa união, elas fazem uma declaração em um cartório no Brasil. Essa declaração feita no cartório é aceita pelo CEF para garantir direitos para o companheiro, que não é marido e não é mulher. Mais uma vez, desculpa a chatura, mas a gente não pode falar errado e tem que tentar ensinar o mais certo possível. Isso não é mero preciosismo, é questão de falar certo. Então, dificuldade para obter autorização de residência não deve existir. Mas se o casal casado fosse, seria muito mais fácil. Isso é um fato inquestionável. Ela pode obter a nacionalidade, a companheira, que não é casada, que vive em união estável ou união de fato, terminologias dos dois países, pode sim obter a nacionalidade, mas é aí que começa o problema. Quando a pessoa quer uma autorização de residência, o CEF pede que a união estável seja comprovada. Isso pode ser comprovado com documentos notariais do cartório. E quando se quer obter a nacionalidade portuguesa? Aí a coisa fica bem mais complicada. Por quê? Porque a declaração notarial, a declaração do cartório, tem que ser reconhecida em Portugal. E há muito pouco tempo atrás, porque essa possibilidade de obter a nacionalidade pelo casamento de forma facilitada é de julho de 2017. Nós estamos agora em fevereiro de 2020. Hoje é o dia 14, salvo erro. Hoje é Valentine's Day, Dia dos Namorados, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Mas quando a pessoa quer obter a nacionalidade, ela tem que pegar essa declaração notarial, a declaração do cartório, e homologar em um tribunal de segunda instância português, que é o Tribunal de Relação de Lisboa. Esse processo, essa homologação, é a mesma que se faz para adoção, para divórcio, para reconhecimento de paternidade, para qualquer processo que precise reconhecer em Portugal uma sentença judicial brasileira. Então, quer dizer, a pessoa quis facilitar a vida, optou por não se casar, porque é mais fácil, não tem que dar festa, não tem muita confusão, vai lá no cartório, faz a declaração, fica tudo mais simples, economiza um dinheirinho e vai levando a vida numa boa. Eu concordo, pode economizar dinheiro, pode levar a vida numa boa e pode ser mais simples, mas traz menos segurança em alguns momentos. E um desses momentos é exatamente quando a pessoa quer fazer algo, a pessoa não, o casal quer fazer algo, reconhecer algo, criar algo
fora do Brasil. Fora do Brasil, se quiser que a companheira ou o companheiro obtenha a nacionalidade portuguesa, a declaração de união estável tem que ser homologada por um tribunal de segunda instância. Isso significa processo caro e demorado. Prazo mínimo hoje de conclusão para essa homologação, 18 meses, podendo chegar a 24 com muita facilidade. Por que esse prazo é tão grande? O prazo sempre foi grande. Que eu me lembre, nunca foi inferior a 1 ano. Só que de tempos para cá, o número de processos aumentou, processos de nacionalidade, envolvendo mais homologações de divórcio, mais homologações de sentença de reconhecimento de paternidade, de adoção e agora um grande número de homologações de declaração de união estável. Então, o tribunal, que já não era ocioso, já era bastante ocupado, agora está mais ocupado ainda. Então, a tendência é sempre demorar mais. Então, enfim, quem tem união estável pode sim obter a nacionalidade portuguesa, apesar de que é muito mais complicado. Aí veio, depois de explicado todas a problemática que envolve a união estável, que traz menos segurança do que o casamento quando a pessoa deseja reconhecer direitos fora do Brasil, porque no Brasil não muda nada, é tranquilo. A interessada me fez a seguinte pergunta: diante das dificuldades existentes, o que devo fazer? Na minha humilde opinião, se a pessoa quer segurança e facilidade, ela deve se casar. Porque quando um português ou alguém que obteve nacionalidade, é a mesma coisa, se casa com uma brasileira, o que deve ser feito? Transcrição de casamento e aquisição de nacionalidade da esposa. Se for união estável, não tem transcrição de casamento. Tem homologação da declaração de união estável, que custa quase 3 vezes mais. O custo de impostos e honorários é bem maior. Não pelos honorários, principalmente pelos impostos mesmo, que é um processo caro. Um casamento pode ser feito com muita sorte, poucos dias. Naturalmente, 30 dias. Com azar, pode ser mais. Hoje em dia está tudo muito complicado. Mas uma homologação vai demorar 1 ano e meio, 2 anos. Então, só em termos de custo é bem pior, em termos de prazo é bem pior. Agora, concluída a homologação, a companheira pode sim obter a nacionalidade com base na união estável, como se fosse o casamento, desde que a união estável seja reconhecida em Portugal. Assim sendo, se você tem união estável e vive no Brasil, viva tranquilamente, não há problema algum. Hoje em dia, o legislador brasileiro apoiou esse tipo de união e amparou todos os direitos da união estável como se fosse casamento. Está tudo equivalido, está tudo a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, está tudo ótimo. O problema é quando você quer sair do Brasil para qualquer país, não só para Portugal, e quer reconhecer algum direito de quem vive em união estável. Assim sendo, se você quer sair do Brasil, minha sugestão é case-se. Ah, mas eu já vivo em união estável há 5 anos, temos um filho em comum, etc e tal. Bom, se você vive há 5 anos junto com a pessoa, o casamento não vai ser uma má opção, a não ser que não esteja correndo bem. Se tem filhos em comum, atenção, no momento do casamento, cite que quer que seja declarado expressamente no documento que vocês já têm um filho em comum, nascido antes do casamento, durante essa união estável. Isso é muito importante. Agora, se está que havia união estável de 5 anos, não é problema não. Que quando o casamento começa, a lei fala que tem que ter 3 anos de casamento, isso tem que ser respeitado de qualquer forma. Mas é isso. Se tem união estável, quer ser do Brasil, não hesite e case-se. Vai ser mais seguro, mais barato e mais prático.